Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará força e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aqui é um Salmos dos filhos de Corá, e é muito importante aí a versão desses salmos. Os salmos são oriundos da composição de alguns salmistas. Esse, por exemplo, é o Salmo dos filhos de Corá, que são alguns, dentre muitos escritores, eles fazem parte dos escritores, dos compositores dos salmos. Quando a gente consegue entender aqui o propósito do texto, viabiliza aí um entendimento melhor sobre o assunto. Existe uma razão para a escritura de cada um desses salmos. Aqui ele vai falar dos tabernáculos. Se a gente entender, existiam algumas festas em Israel e o tabernáculo, desde a saída do Êxodo, ele se tornou uma igreja montável e desmontável para o culto. Quando a nuvem que guiava o povo parava, era hora de parar o assentamento e fazer a montagem do tabernáculo. Andar debaixo da nuvem é escolher andar debaixo da orientação de Deus. Imagina eles terminarem de montar o tabernáculo, a nuvem começa a andar, eles teriam que começar a desmontar. Embora estivesse montando ainda, teriam que desmontar e seguir viagem. Esse andar debaixo da nuvem, talvez muitos de nós teríamos dificuldade, porque hoje nós queremos muito mais fazer o que a gente quer fazer, ainda que fique em detrimento do que Deus quer que seja feito. E só que ele começa: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Deus, ele se apresenta como Deus de exército, e o exército de Deus pode ser a natureza, pode ser os anjos, pode ser Israel, pode ser a igreja, o novo Israel de Deus. Deus é cheio de exércitos. Quando Deus quis dar uma lição em Jonas, que era o profeta fujão, que estava fugindo do plano de Deus, o que ele faz? Ele ordena o vento, que toma o mar, que faz do mar um ambiente perigosíssimo,
e depois ele usa quem? Os homens para jogá-lo ao mar, e depois peixe. Se a gente olhar o capítulo 2, porque quando Deus determina enviar Jonas, Deus tinha quantos problemas? Só um, que era falar com os ninivitas. Aí Deus resolve fazer o quê? Deus resolve falar com Jonas para resolver o seu problema, e agora Deus passa a ter dois problemas. Um eram os ninivitas e o outro era um profeta desobediente que estava em fuga. Você já imaginou que ao invés de um problema agora Deus passa a ter dois problemas? E quando a gente pega o capítulo, que a Bíblia diz que desceu pois Jonas a Jope e comprou uma passagem com destino a Tarsis, que não tinha nada a ver com Nínive. Ao intentar ir para Tarsis, a Bíblia diz que ele desceu a Jope, depois ele toma a embarcação e desce ao porão do navio. Depois a Bíblia diz que ele é jogado ao mar e ele desce às profundezas dos mares, no coração do mar, a base, o alicerce dos montes. Quando você vê o capítulo 2 de Jonas, ele disse assim, do ventre do inferno gritei e o Senhor me ouviu. Jonas não estava no peixe, ele estava fora do peixe. Ele disse aqui, se Deus não levantar ninguém para me socorrer, eu estou perdido. E estava mesmo. E toda a confissão do capítulo 2 era o momento que Jonas caiu ao mar e foi descendo até o peixe apanhá-lo e engoli-lo. Imagina que alimentação indigesta que esse peixe alimentou. Durante 3 dias não faz a menor digestão e ele é obrigado a seguir um destino. Na loucura da fadiga que esse peixe se encontrava, ele teve que viajar 3 dias do lugar aonde ele pegou Jonas até o lugar onde Deus o queria. É forçoso dizer que não importa se você pegou a embarcação errada, Deus pode fazer uma permuta de embarcação e te levar exatamente ao lugar que Ele te quer. É interessante entender que aqui o propósito de Deus era trazer o profeta para o lugar que Deus queria e não deixá-lo no lugar que ele queria estar. E Jonas, quando ele é vomitado na praia, imagina, aquele peixe estava como uma mulher recentemente grávida, num enjoo terrível, até que ele vomita o profeta e ele vai pregar aos ninivitas. Ao analisar esse texto, que não é o assunto que eu quero falar do salmista, do anelo que ele tinha de estar na presença de Deus. Ele disse assim, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Educar a carne de um modo espiritual tão educado, ao ponto da própria carne clamar por Deus, isso significa que o camarada conseguiu. A Bíblia diz que há uma briga da carne contra o espírito, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, quando a gente entende isso, fica fácil fazer, é fácil imaginar que a carne ela vai lutar contra você. Estar aqui talvez fosse um desafio, porque a carne disse, eu preciso dormir o quanto antes, descansar o quanto puder. Só que quando a gente dá preferência para Deus, a gente passa a ter a preferência de Deus. Alguém que disse, terás tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. E a pergunta que não quer calar para você que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem: o quanto Deus tem de você? Porque a santidade ela não se mede pelo tanto que temos de Deus, mas pelo tanto que Deus tem de nós. Se Deus tem tudo de nós, Ele vai ser preferência sempre, Ele vai ser prioridade sempre. E a outra coisa importante aqui é que ele disse assim, até o pardal encontrou casa
e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu e Rei meu. Ele está dizendo: Senhor, se um pássaro acha espaço no teu altar, eu quero muito mais, eu estou ansioso. O salmista, acho que Davi, ele diz que assim como os guarda anseia pelo amanhecer do dia, a minha alma anseia pelo Senhor. Então, clamar por Deus é uma necessidade, é o grito da alma. E é interessante que o espírito, ele já está educado a optar por Deus, mas a alma é rebelde. Lá no Salmos 42, por que te abates, ó minha alma? Porque desespera, espera em Deus, só mais um pouquinho, né? Então, quando a gente entende, se bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Habitar aqui é morar. Se você pegar o Salmos 27, o verso 4, o salmista, ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar. Olha que ele usou o mesmo verbo, habitar vem de morar, na casa do meu Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E quando a gente olha aqui, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Por que a força tem que estar em Deus para que os caminhos, os corações, os caminhos do coração estejam aplanados? Porque as veredas do nosso coração, se a nossa força não estiver em Deus, ela é muito cheia de altos e baixos, muito cheia de sinuosidade. E o que faz aplanar esses caminhos aí é exatamente a nossa força está em Deus. Quando o Salmos 91, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra de Deus, né? Então, talvez quase nós temos que fazer um apelo para as pessoas que estão aí apavoradas, afadigadas, cheias de si mesmas, atarefadas consigo mesmas, dizer assim: vem para a sombra, descansa em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Lança os teus cuidados e as tuas ansiedades a Deus. A doença do século hoje são as doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma. As pessoas estão depressivas, estão com problemas de toda sorte. Alguns têm até bipolaridades, esquizofrenia. Alguns estão depressivos demais. O que é a bipolaridade? Existe uma linha, se a pessoa trafega para cima e para baixo, ela trafega entre dois polos. Quando ela está normal, ela é a pessoa que ela é. Mas quando ela desce para baixo da linha da normalidade, ela está depressiva, abatida, não quer ver gente, não quer contactar com pessoas. Mas quando ela sai para cima da linha da normalidade, que ela trafegou acima, ela está trafegando em dois polos, ou está abaixo da linha ou acima da linha. Aí ela está animada demais, eufórica demais, falante demais. Por quê? Porque ela ela trafegou para cima da normalidade. Agora, a outra coisa importante aqui que eu gostaria de frisar: não importa o vale que você está passando, você faz dele uma fonte e enche os tanques. Está difícil? Está quase que na ótica da impossibilidade seguir nesse tempo. As perspectivas não são muito boas, mas você crê que ainda que seja um vale, Deus vai mandar chuva nesse vale. Deus vai mandar chuva nesse deserto, vai fazer desse deserto um oásis. E outra coisa também, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Às vezes a gente tem que vencer um inimigo por vez, uma batalha por vez, de força em força, recobrando a força a cada momento e crendo que o Deus que deu condição para você vencer agora, vai te dar
condição para vencer depois. Sempre Ele nos fará mais que vencedores. E a outra coisa importante aqui: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Você já imaginou qual que é a majestade soberana do planeta? Deus, Cristo, o Espírito Santo. A Bíblia diz pelo que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhando até a morte, e morte de cruz. E achado na forma de servo, ele se humilha ao nível dos homens, ao nível de morrer, e morrer pregado numa cruz, que era uma condenação, uma pena de morte para pessoas de altíssima periculosidade. Mas o Senhor submete a isso. Quando a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, a palavra de Deus está dizendo: ei, ele não deu carteirada em ninguém. É porque você não me conhece, senão eu podia acabar com a tua raça. Imagina, Jesus podia ter falado isso para muitos. Lembra quando Pilatos chegou lá e falou assim: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes que eu sou, quem está dizendo é você. Aí ele faz outras perguntas, Jesus não responde nada, ele fica quase que possesso. Não foi nem o demônio que pegou Pilatos, foi o próprio Pilatos que pegou o demônio. E aí o que acontece? Ele fala: não me respondes a mim? Não sabes que eu tenho autoridade para condenar você ou para absorver você? Sabe o que Jesus disse? Nenhum poder, nenhuma autoridade teríeis contra mim, se do meu Pai não houvesse recebido. Como quem diz: eu estou subordinado a um plano de salvação da humanidade. Se não fosse isso, eu acabaria com a tua raça. Eu mostraria para você quem é a autoridade de verdade. Mas a Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, céu, moradores do céu, homens, mulheres e meninos, mortos que morreram, foram sepultados, vão ter que ressuscitar e chegar e dizer assim: eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Ele falou assim: aparta de mim que eu não te conheço, vai para o fogo eterno, está preparado para o diabo e seus anjos. Porque o reconhecimento tem que ser antes da morte. A vida, o homem é um ser espírito, alma e corpo. Qual que é o espírito? É a nossa origem, é o que nós temos de Deus. O Senhor, quando Ele cria o homem, está lá aquele esqueleto deitado, Ele vem e sopra. Ele levanta, oi, cumprimenta ali, interage. Não era a ação da IA, não era. Era o Deus tirando. Ele disse assim: ó, eu vou criar você a partir de mim. Quando Deus vai criar os peixes, Ele cria das águas, vai criar planta e animais, Ele cria da terra. Quando Ele vai criar o homem, Ele faz forma do pó da terra e tira a vida que estava nele e sopra nas narinas do homem, e o homem se torna semelhante a Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você cortar a planta da terra, ela morre. Mas se você tirar Deus do homem, ele morre, por mais que esteja fisicamente vivo, mas está morto perante Deus. Se você tirar um astro do espaço, ele morre, se torna uma estrela cadente. Então não saiamos da presença de Deus para que tenhamos vida. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. A outra coisa aqui, ele disse assim: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, incline os ouvidos, ó Deus de Jacó. Só tem um que pode escutar e responder a nossas orações, é Deus. A gente só tem um jeito de falar com Deus. Deus tem pelo menos alguns jeitos de falar conosco. Deus pode falar por sonho, por visão, pela Bíblia, a palavra de Deus. Deus pode falar por profecia, pode falar por visão. Mas nós só temos um jeito de falar com Deus, que é orando, e esse jeito é extremamente negligenciado. Como somos negligentes?
A gente vai a qualquer distância, percorremos a qualquer distância para poder ganhar dinheiro, ter recurso, e às vezes nem sabe se volta, mas a gente não quer estar na presença de quem nos deu a vida. Diz que a vida, para ser bem vivida, ela tem que estar envolvida na vida de outra vida, cuja vida é Jesus. E aqui no verso 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. Olhar e ver. Você já imagina Deus olhando para você? O quanto isso é maravilhoso, você imaginar que Deus está te olhando. Talvez você vai desistir até de pecar, de acessar aquela página que você acessaria se não soubesse que Ele estivesse olhando para você, de desferir aquela palavra que você desfere se não imaginar que tem alguém olhando, né? E o 10 vai dizer: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar na tenda da impiedade. Entre estar nos átrios de Deus ou em outra parte 1000, eu preferiria estar aqui. Assim está dizendo o salmista. E ele disse mais: preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar as tendas da impiedade. Quantas vezes a gente vai num lugar e talvez a gente não imagina que ali vai ser o fim da nossa trajetória física. Às vezes é um ambiente pesado, mau, né? E para fechar aqui, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. A quem Ele não negará bem algum? Aos que andam na retidão. Quer ter o benefício de Deus a vida toda em sua vida? Ande reto, seja reto. E Ele disse mais que Ele é um sol e escudo. O sol, ele clareia, ele aquece, e ele faz a planta produzir respirar através da fotossíntese. Se você pegar poucas plantas, elas não dependem da luz do sol, a maioria delas dependem. Quando a Bíblia está dizendo que Deus é um sol e escudo, Ele está dizendo, a mensagem é: você não vai viver se eu não estiver contigo. Se eu não fizer parte da tua vida, você não tem vida. Eu volto a dizer, a vida, para ser bem vivida, ela tem que estar envolvida na vida de outra vida, cuja vida é Jesus. E hoje eu estava em casa orando, e Deus me falou um negócio interessante, que eu quero compartilhar com vocês, sobre o sal. O sal, ele pode ser fino, pode ser grosso, pode ser refinado, mas ele tem o mesmo gosto. Nós não vamos equipararmos uns com os outros, mas temos que ter a mesma essência. Nós não podemos abrir mão de salgar o que tem que ser salgado. Alguém, ao olhar para mim, enquanto cristão, deve ver e sentir, perceber a presença do Pai. Algo que vai restaurar. O sal, ele impede a corrupção. O que é a corrupção? Se tem uma carne, você salga a carne, vai evitar que ela venha a se perder. Na condição de sal, Jesus disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele não vai deixar o mundo se perder. E se o mundo se perder, é culpa sua, porque na qualidade de sal, você não salgou. A Bíblia diz que quando o sal, ele se torna insípido, ele perde o poder de salgar, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quantas vezes, na condição de sal, ao dar um mau testemunho, alguém chega e fala assim: mas você não é crente? É o sal sendo pisado, é o sal sendo jogado fora. E uma coisa importante,
O sal, ele vai dar sabor e ele exerce influência. Se você botar um sal numa carne, a carne fica salgada ou o sal fica carnudo? A influência não é da carne, é do sal. Seja no que for, a influência ela tem que ser da igreja e não do mundo. A luz, ela, ao acender a luz, se tiver tudo fechado, as trevas vão ter que sair, porque a luz se acendeu. Esse mundo precisa de você brilhando, você precisa brilhar. Tem até um hindar que diz: deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Então tem que deixar essa luz brilhar através de você. Tem um hino: quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. A gente precisa dele. E para fechar aqui, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Eu acho interessante que quando Davi foi lutar contra Golias, Golias olhou para Davi pegando pedra e falou: por acaso eu sou um cão, um cachorro, para você vir jogando pedra? Você vir jogando pedra contra mim? Sabe o que Davi falou para Golias? Eu acho interessante que na Bíblia toda não tem nenhum texto Davi chamando Golias de gigante. Ele chamou, sabe de quê? De incircunciso, pagão. Por quê? Porque quem está com Deus não consegue ver gigante. A presença de Deus me faz ignorar qualquer um que se intitula gigante. Vou falar de novo. A presença de Deus na minha vida me faz ver um único gigante, que é Deus, mais ninguém. Aí Davi olha para o gigante, sabe o que ele fala? Você vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos de Israel. Hoje mesmo o Senhor Deus dará a tua carne às bestas feras da terra. Eu imagino que quando ele joga a pedra, imagina ele rodando a mão. Fala: Jesus, ele parece ser grande, ele é quase a altura dessa parede aqui, mas ele tem uma testona também, e eu não posso errar. A primeira pedrada é uma pedra só, eu peguei 5 porque ele tem irmãos. Possa ser que eles apelem, mas eu não posso errar. Não sou eu que vou conduzir essa pedra, e nem sou eu que vou colocar a pressão que essa pedra precisa ter. É a tua mão na minha mão, e eu vou lançar essa pedra. E quando lança, ele recebe a pedrada na testa e cai para frente. Seria normal ele cair para trás, né? Eu imagino que quando ele acertou a pedra, o anjo deu um soco na nuca dele e falou: vai, seu incircunciso. E ele cai, e Davi arranca a própria espada do gigante. Talvez teve que fazer força para levantar aquela espada. O cara era grande, a espada também era grande, e ele corta a cabeça. Imagina ele agarrando os cabelos dele e levantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha o texto, só para fechar. O texto aqui está dizendo: ó,
vão indo, Senhor dos Exércitos, é 84, é aqui, nessa Bíblia aqui, deixa eu ler aqui, porque está mais fácil aqui. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A sua confiança está posta em quem? Se é no Senhor dos Exércitos, sabe o que é Senhor? Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe o que é Senhor? Senhor é dono. Como é que você chama Deus de Senhor e Ele acorda você de madrugada para orar e você faz vistas grossas e não ora? Senhor é dono, Ele manda, Ele governa, Ele dirige, Ele dá as ordens, manda as ordens. Estou às suas ordens. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que Deus nesta noite abençoe você, todos nós aqui, e você que vai ouvir essa palavra em algum lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Quero fazer uma breve oração. Pai, nesta noite, eu quero entregar esse momento, que essa palavra não seja apenas palavra, mas que elas possam penetrar profundamente nos corações das pessoas que ouvirem esta mensagem. Papai, eu estou orando e eu creio no poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.